Vamos partir para um frente a frente neste Jornal das 7. Bernardo Blanco, deputado do Iniciativa Liberal, e Filipe Melo do Chega são nossos convidados. Agradecer aos dois pela presença. Bernardo Filipe Melo, tem dúvidas sobre a interferência política? Porque ainda não ouvimos todas as partes, na verdade, e todas as audições que até agora têm tido a defesa da honra também inerentes àquilo que dizem e àquilo que expõem. Independentemente do que venha a decorrer ainda nos próximos meses, já não tem dúvidas sobre essa interferência política e partidária? Não. Eu acho que, antes de mais, obrigado pelo convite, eu acho que não há qualquer dúvida que há ingerência política, naturalmente. Aliás, todo este caso da TAP é um caso político, não passa de um caso político, em que o princípio da não interferência política numa empresa que devia ser gerido pela administração, pela Comissão Executiva, está a ser gerida pelo Governo. Ao que parece, era gerida por Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes. Depois da saída destes, João Galamba não quis ficar atrás, assumiu as rédeas da empresa, convoca reuniões com a CEO da empresa, convoca o grupo parlamentar do Partido Socialista, assessores. Portanto, basicamente, a TAP é o principal instrumento do Governo, onde o Governo põe e dispõe as peças, onde coloca 3,2 mil milhões dos impostos dos portugueses e anda aqui uma espécie de brincar aos aviões, em que quem lá está não decide, é tudo decidido por SMS e por e-mails, e depois há uma imaturidade política tão grande que chega-se ao ponto de sugerir alterações de voos, neste caso do Sr. Presidente da República, com um custo gravoso, estamos a falar em cerca de 200 mil euros, uma alteração de um voo, e com a agravante de Hugo Mendes ter vindo dizer que não podiam ter o Presidente da República contra porque era o maior aliado. Portanto, isto é a maior promiscuidade que existe na política. Mas é uma falta de respeito. Que esse ónus recai sobretudo sobre dois políticos e dois governantes que já não estão no governo, nomeadamente Pedro Nuno Santos, que tem sido o saco de boxe nesta fase inicial. Ainda há responsabilidades que têm que ser assumidas? Responsabilidades políticas, digo eu? Naturalmente que sim, repare. A que nível e como e quem? Nós vamos com 4 audições. E em 4 audições já descobrimos muita coisa. Ainda faltam ouvir, penso que mais 53 ou 54 que irão prestar depoimentos que nos parecem que também serão relevantes. E o que importa aqui reter é se já temos 2 governantes que já se demitiram como consequência política. Temos, naturalmente, outro governante, caso de João Galamba, que custar-me-á acreditar que chegue ao fim desta comissão de inquérito. Penso que já não tem condições para continuar no governo, depois do que fez. Temos o grupo parlamentar do Partido Socialista completamente enfraquecido porque preparou uma audição na Comissão de Economia na Assembleia da República com a Presidente da Comissão Executiva. Portanto, no sentido de responder como o Partido Socialista queria que ela respondesse aos deputados dos vários grupos parlamentares. Portanto, se ainda estamos no início e se já temos toda esta informação, naturalmente que as consequências políticas a retirar são óbvias e o Governo, aliás, o próprio Governo já sentiu isso e as declarações do Sr. Primeiro-Ministro são claras nesse sentido. Vamos apurar responsabilidades com toda a certeza. Portanto, nós não temos dúvidas nenhumas que até ao fim da Comissão de Inquérito, se isto não resultar na queda do Governo, na dissolução da Assembleia da República, não andará muito longe. E nesse sentido, Filipe Melo, o Primeiro-Ministro disse que neste momento não está em causa a estabilidade governativa e que isso ficou por demais evidente nas últimas eleições e ainda tem prazo de validade. Ouvimos recentemente o Presidente da República dizer que não faz sentido sequer equacionar essa possibilidade de dissolução da Assembleia da República. Consegue compreender esses argumentos? Sim, eu já lá vou. Deixe-me só dar aqui uma nota que me parece importante em relação ao que disse o Bernardo,
que não é o Chega que está de acordo com a Iniciativa Liberal. E vamos recordar que esta Comissão Parlamentar de Inquérito só existe porque o Chega a requereu. Naturalmente que foi chumbado o requerimento pelo PS, como todos sabemos. Depois o Bloco de Esquerda foi atrás e aí o PS já aprovou. Portanto, se não fosse o Chega a fazer este requerimento, não havia... Não eram exatamente os mesmos moldes. Não, o nosso pedido é muito mais abrangente, não é? O do Bloco de Esquerda foi mais restrito e se calhar foi por isso que o Partido Socialista aprovou, porque o nosso era muito mais amplo o âmbito que nós tínhamos solicitado. Portanto, aqui, mais uma vez, foi a Iniciativa Liberal a ir ao acordo do Chega e não o contrário. É bom que se esclareça isto. Em relação à sua pergunta, para não fugir à sua pergunta, digo-lhe... A instabilidade governativa, a meu ver, está desde abril do ano passado, desde que este governo tomou posse. Nós nunca tivemos um mês sem casos e casinhos, ou ministros, ou secretários de Estado, fosse o que fosse, havia sempre polémica com o governo. Portanto, nunca houve, efetivamente, uma efetiva governação do país com a maioria absoluta, que era o que se exigia. São casos e casinhos, mas que não impediram o Governo de continuar a governar. Não, porque, repare, o Sr. Presidente da República dá a cobertura necessária, há uma expressão engraçada que nós já temos ouvido várias vezes, o Sr. Presidente da República põe a mão por baixo do Governo, segura o Governo. Nós, se recuarmos uns anos, vimos que Jorge Sampaio dissolveu a Assembleia da República, Pedro Santana Lopes deixou de ocupar o lugar de Primeiro-Ministro por muito menos. Por muito menos. Portanto, o Sr. Presidente da República, se tivesse a coragem institucional que se exige nestes casos, já tinha dissolvido há muito tempo a Assembleia, já tinha marcado eleições, porque está provado que este Governo não tem capacidade. Mas o Presidente está convicto que ainda não há uma oposição que seja uma alternativa. Não, e isso também é dirigido ao Chega, naturalmente. Não, o Chega está a fazer o seu papel da oposição. Repara, o Chega está a fazer o trabalho, está a crescer, sondagem após sondagem, o Chega está a crescer, e se fosse acompanhado esse crescimento com um crescimento idêntico por parte do PSD ou até da Iniciativa Liberal, certamente a direita tinha condições para governar. Naturalmente que tinha. Estamos a chegar ao final e acabamos por nem perceber quem é que está a acompanhar quem, se é o Chega que corre atrás do Iniciativa Liberal, se é a Iniciativa Liberal atrás do Chega, mas até seria interessante perceber só um segundo, eu dava-lhe aqui uma explicação. Ontem, isto para concluir e para percebermos a tal ingerência que existe na TAP. Ontem, o chairman da TAP, na audição, disse uma coisa muito interessante, que a opinião da IGF não tem força de lei, mas que desde o início do processo, António Costa e Fernando Medina quiseram colocar a IGF como o principal decisor no processo. Portanto, e citou António Costa e Fernando Medina. Portanto, e ele e a senhora Christine Weidner foram despedidos com base neste relatório da IGF. Eu acho que isto é sintomático do que se passou na TAP e do que se está a passar e do que ainda vamos apurar. Sugerir também uma guerra de tutelas, é isso? Sim, eventualmente. Alguém tem que ser o último a falar. Em resposta ao deputado Bernardo Blanco, muito sucintamente. O Chega nunca esteve, nem nunca estará do lado do Partido Socialista. Jamais. Nem na TAP. O Chega tem uma opinião muito própria que diverge da do Partido Socialista e diverge da Iniciativa Liberal. Agora, é importante percebermos uma coisa. Nunca o Chega teve propostas aprovadas pelo Partido Socialista. A Iniciativa Liberal tem bastantes. É mal feito. Isso mostra que há uma colagem estratégica da Iniciativa Liberal ao Partido Socialista. E lá também ao Bloco de mais Esquerda. votaram juntos. Aliás, é importante dizer isto, Sr. Deputado, que vocês é que se assumem como não sendo nem de direita nem de esquerda.